Bom dia, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Sara e essa é a aula de projeto de vida. E vocês estão bem? Olha, nós passamos uma semana muito especial. Vi vários, na semana passada, no início da nossa aula, nós já começamos com um desafio que vocês tinham que montar lá o avatar de vocês e colocar os planos, os projetos. E olha, eu recebi vários, inclusive meus. Eu quero agradecer todo mundo que participou. E a gente já vai aí começar aquecendo o nosso chat. Vocês perceberam que hoje a Pro está sozinha, mas vocês estão aí do outro lado, então a gente está junto. E vocês prometem que não vão me deixar sozinha hoje, né? Então, hoje eu olho o chat, eu falo com vocês, vou fazer tudo, mas vocês vão estar junto comigo, colaborando para dar tudo certo. E o nosso objetivo principal, que é levar o conhecimento para vocês, a gente vai conseguir alcançar, combinado? Então, como vocês sabem, a gente sempre começa a nossa aula com uma frase do dia. Só que antes da frase do dia, eu quero começar falando com vocês, para a gente tentar aquecer o chat, para ver como vocês estão aí na interação e para eu não me sentir tão só. Nós vamos começar falando uma charada, combinado? Então, vocês vão ver agora na tela uma charada, que eu quero ver, só para a gente aquecer, para saber se vocês realmente já acordaram, já está aí ligadinho, né? Eu sei que 7h30 da manhã ninguém merece, né? Mas vamos lá, vamos aquecer? Vamos ver aí, bota aí o tico-teco para acordar, para começar. E olhem aí a nossa charada, que faz parte da nossa frase do dia. Olhem só se vocês vão conseguir descobrir o que significa a nossa charada. Então, tá assim, ó. Quanto menos luz, mais apareço. Quem eu sou? Então, eu quero agora que você já comece a colocar aí no chat. Você vai ter aí 30 segundinhos, combinado? Para colocar, para a gente saber se está todo mundo acordado. E depois vocês vão ver como tem tudo a ver com a nossa frase do dia, combinado? Então, de novo. Quanto menos luz, mais eu apareço. Quem eu sou? 30 segundos para vocês responderem e para eu perceber que não estou sozinha, hein? Sexto ano aparece e vamos lá, um abraço apertado para que a Pro não fique sozinha hoje. Então vamos lá, 30 segundinhos para vocês responderem. Nossa, sexto ano, vocês acertaram. E a resposta está aqui, ó. Não é que queimou, não. A resposta é escuridão. E a maioria, todo mundo acertou. Olha, sombra, escuridão. E vocês perceberam, então, que eu disse para vocês no início, que isso aqui tem tudo a ver com a nossa frase do dia. Porque, olhem só, nós estamos no escuro, né? Agora eu vou tentar ligar uma luz. E aqui a gente já começa com a nossa metáfora do dia. Ok? Então, eu vou ler para você qual é a nossa frase. Você está vendo que estava tudo escuro. Eu liguei uma luz, está vendo? E as coisas parecem que ficam melhor. Você começa a enxergar as coisas melhor, não é assim? Então, olha a nossa frase do dia. Olha só. É durante os nossos momentos mais escuros que temos de nos concentrar para vermos a luz. Pro, o que significa isso? Nós passamos por momentos muito difíceis em nossas vidas que parece que está tudo escuro, você não consegue enxergar nada com clareza, não é verdade? Mas são nesses momentos que você deve se concentrar. Pode ser uma luz bem pequenininha, né? Mas você deve se concentrar nela porque é ela que vai clarear aí o seu caminho e vai clarear as suas decisões. Foi como vocês viram, né? Tava tudo escuro aqui. Eu liguei aqui minha luz bem pequenininha, né, do celular e as coisas ficaram mais claras. Então, essa é a nossa metáfora do dia com uma frase de Aristóteles. É durante os nossos momentos mais escuros que temos de nos concentrar para vermos a luz. Combinado? Então, se você está passando aí um momento meio difícil, se concentre na luz.
Combinado? Se concentre na luz, porque ela significa o conhecimento, a luz significa as coisas positivas. Parece, às vezes, que as coisas negativas são mais fortes, mas você viu que na escuridão, uma pequena luz ela se torna mais forte do que toda aquela escuridão que vocês viram aqui, não foi isso? Então, essa foi a nossa frase do dia. Espero que vocês tenham gostado. Então, bora para a aula? Então, separa aí o material que vocês vão precisar. Olha só. Lápis ou caneta, papel ou caderno. Você pode pegar também o seu diário de práticas e vivências e o caderno do aluno. Nós estamos ainda no volume 3, páginas 69 e 70. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada de uma aula que nós fizemos lá no início, ok? Que foi uma aula chamada Minhas Regras. Então, hoje, nossa aula é Minhas Regras, parte 2, a gente vai continuar falando de regras. Então, vamos ver o que a gente fez na aula passada. Vocês se lembram o que nós fizemos na aula passada? Dá uma olhada aí no caderno, nas anotações e olha aí também na tela. Retomada. Na última aula, conversamos sobre estratégias de estudo e mapa mental. Lembra que eu pedi para vocês fazerem mapas mentais de outras disciplinas, das disciplinas que vocês mais gostavam? E olha, choveu o mapa mental também nas redes sociais. Eu quero agradecer os professores de projeto de vida que estão muito presentes, que estão aí multiplicando as ações que a gente faz aqui, e é isso que faz tudo valer a pena mesmo. Então, parabéns, que foi o que nós fizemos. Aula passada, mapa mental. Agora, vamos para a aula de hoje. Qual é o nosso grande objetivo na aula de hoje? Olhem aí na tela. Compreender, identificar e estabelecer os valores que regem o funcionamento da vida em sociedade. Então, é isso que nós precisamos chegar lá no fim da aula, combinado? E quais que são as nossas famosas competências em foco na aula de hoje? Olhem aí. Nossas duas competências em foco são organização e empatia. Então, são essas duas competências que nós vamos trabalhar de forma intencional na aula de hoje. Se por acaso uma delas é a sua competência desafio, aquela que você precisa desenvolver mais, presta muito atenção para que você una a aula de hoje a uma das suas estratégias para o desenvolvimento da sua competência desafio. Combinado? Então, vamos começar a conversa. Eu sei que a gente já começou, mas vamos começar agora a nossa aula, o tema da nossa aula, dentro do título. Aí eu já disse para vocês que a nossa aula está aqui embaixo, ó. Definindo Minhas Regras, parte 2, que teve a parte 1 lá em agosto. Depois você olha aí no seu caderno também. Então, vamos lá? Começando, então, com a nossa primeira pergunta relacionada à aula. Olhem só. Você já imaginou um mundo sem regras? Como seria esse mundo? Então, mais uma vez eu vou precisar. Eu quero muito que vocês compartilhem, que vocês falem para mim no chat como seria um mundo sem regras. Se você já imaginou, e aí você vai pensar aí, aí com seus botões, vai dar uma analisada, como será que seria um mundo sem regras, um dia sem regras? Conta para mim o que você pensou e escreva no chat, por favor. Então, 2 minutinhos para a realização dessa atividade que você pode fazer no caderno e compartilhar no chat também. Ok? Vamos lá? 2 minutinhos.
Olha só, gostei de ver a participação de vocês. Eu vou compartilhar algumas e eu estou achando vocês assim bem coerentes, né? Então, olha só. A, a Prolúcia, ela disse assim: olha, nós não íamos sobreviver. Olha a situação. A Gabriela disse que seria mais bagunçado do que é com regras. Muito bem, Gabriele. A Melissa, ela disse assim: olha, seria péssimo. A Giovana falou que horrível, ia ser o fim do mundo, nossa. Aí nós temos aqui a Júlia, para ter o contraponto também, né? A Júlia, ela fala assim, maravilhoso, ainda, né? Colocou vários outros que ela acha que ia ser perfeito um mundo sem regras. Olha só, Júlia, para ser um pouquinho diferente dos outros. O Marcos disse que seria caótico. O Caio também, seria um mundo caótico. A Júlia também falou, seria um caos. Então, no momento aqui, né, o Fábio falou uma coisa que os outros não disseram. Ele falou assim: olha, um mundo sem regras seria perigoso. E olha, eu acho que vocês estão muito coerentes, muito de acordo realmente. A Isa falou assim: ó, seria um mundo sem responsabilidade, onde as pessoas vão fazer o que quer. Né? E é perigoso. Eu acho que o Caio disse é um bom resumo. Né? Um mundo sem regras é um mundo perigoso. Porque a gente aprendeu na outra aula que as regras elas servem para nos preservar. Lembra que a gente comentou sobre as regras que nós estamos vivendo agora a respeito do coronavírus? Na aula que nós falamos sobre regras, nós pensamos no contexto que nós estamos vivendo. Imagine se não tivesse regras, né? Se desde o início todo mundo pudesse sair, não usassem as máscaras, ninguém lavasse a mão, né? Continuasse a vida da forma que era antes da pandemia, muito mais pessoas com certeza teriam morrido. Mas as regras preservaram a nossa vida. Vocês lembram que nós comentamos sobre isso? Nós falamos sobre o novo normal, que as regras já estão aí, né, no nosso cotidiano e se tornaram o nosso novo normal. Está todo mundo acostumado a lavar a mão 1000 vezes ao dia, passar álcool em gel o tempo todo, usar as máscaras, tem cada máscara estilosa, né? Estou andando na rua, falei, olha, o povo está combinando máscara com roupa, eu não cheguei ainda nesse nível, mas olha, as pessoas realmente já se adequaram. Qualquer dia vai ter até um desfile, né, de máscaras, já combinando com as roupas. Porque nós nos habituamos a essas novas regras, porque nós percebemos que essas regras é que têm nos mantido, né, saudáveis, que têm nos mantido a salvo desse grande mal que ocorreu e está ocorrendo na nossa sociedade. Então, tudo que vocês falaram aqui foi interessante. A Marina, quando falou que é maravilhoso, eu acho que ela já pensou nas regras da casa dela, né? Tipo assim, acordar a hora que quer, ficar a noite inteira jogando Free Fire, e acordar, né? Acordar na hora da janta, né? A mãe não vai mandar lavar a louça. Eu acho que ela pensou nesse sentido, né? Mas seria perigoso também, né? Imagina, você viver assim, né? Olha, acordando na hora que quer, dormir na hora que quer, você não ia conquistar muitas coisas. Eu acho que o seu projeto de vida não seria alcançado. Só que aí acho que a Marina pensou em um dia assim, como os personagens do Quintal da Cultura. Essa semana foi o Dia das Crianças, né? Eu sei que vocês já não são crianças, vocês são pré-adolescentes, adolescentes, né? Só que todo mundo vira criança no Dia das Crianças para ganhar presente. Conta para mim, não é verdade? Lá em casa é assim. A Camila já tem 12 anos, a minha filha. E no Dia das Crianças ela virou criança de novo. Falou, mãe, eu não quero nem saber, eu quero um presente. E eu sei que no Dia das Crianças todo mundo, até eu, né? Todos nós viramos um pouco de criança novamente. Então, na aula de hoje, fazendo uma referência e lembrando vocês da infância de vocês, nós vamos ver um vídeo do Quintal da Cultura agora, que é exatamente, de repente, o que a Marina tinha dito lá, né? Um mundo maravilhoso, sem regras. Será? Vocês vão ver um dia sem regras lá no Quintal da Cultura, esses personagens que fizeram parte aí da infância de vocês. E eu acho que vai trazer boas memórias. E aí é a minha forma também de comemorarmos o Dia das Crianças, combinado? Então agora vocês vão assistir um dia sem regras e vamos ver os pontos positivos e negativos de um dia sem regras. Então você anota aí. Você vai anotar durante o vídeo quais foram os pontos positivos do dia sem regra. E depois vocês vão anotar quais foram os pontos negativos. Combinado? Então, assistam agora um vídeo, um pequeno vídeo do Quintal da Cultura sobre um dia sem regras.
E então, vamos lá, vou acompanhar aqui. O que vocês responderam, hein, sexto ano? A maioria disse que o dia sem regras não foi bom. Não, e aqui a Suzana ela falou assim, que não foi bom na hora que eles começaram a brigar. A Beatriz falou que eles começaram a brigar, não foi a hora que... Então, houve aí um certo caos. O que vocês disseram no início da aula aconteceu na história, né? Porque na hora que eles começaram a viver um dia sem regras, eles começaram a brincar sem regras. E aí ficou tudo muito chato, na verdade. Então, agora, a gente vai pensar que em várias situações da nossa vida, a gente precisa das regras, principalmente nas brincadeiras. E como é uma aula hoje dedicada também ao Dia das Crianças, nós vamos fazer um jogo. E eu tenho uma convidada especial que não está me deixando sozinha, que vocês estão acostumados a ver aqui. Ó. Só que hoje ela está aqui, então eu quero receber a Camila, que é a nossa intérprete de Libras. Hoje ela está aqui no palco. E a gente vai fazer um jogo que vocês podem fazer também na casa de vocês. E vocês vão perceber que nos jogos e brincadeiras, nós precisamos sempre de regra. Um jogo só começa com regras, não é assim? Porque se não tem regras, perde a graça. Quem é que ganha, quem perde? Então, a gente já vai começar a instituir umas regras aqui, né, Camila? Primeiro, você quer falar um bom dia para eles? Você está aí com o microfone, né? Para eles conhecerem as... Gente, olha a voz da Camila, hein? Vocês não conhecem a voz dela, olha só. Bom dia, pessoal. Olha só, que bonitinha, né? Camila, então a primeira regra. Qual que é a primeira regra para nós começarmos o jogo? O que você acha? Decidir quem começa? Isso mesmo, decidir quem começa. Então, normalmente, vocês vão lá e faz um par ou ímpar, cada um escolhe um. A gente vai fazer um par ou ímpar, combinado, Camila? Combinado. Você quer par ou ímpar? Par. Então, eu quero ímpar. Então eu começo, 3 é ímpar. Então, como que é o jogo dos pontinhos? Vocês já jogaram? Então, o jogo dos pontinhos é assim. As regras são as seguintes. Cada participante tem que fazer um tracinho e ganha o jogo quem fecha um quadrinho primeiro. Não é isso? Então, vamos ver quem consegue. A gente não vai jogar bastante, porque não dá tempo, mas vocês podem jogar mais na casa de vocês. Então, começa comigo, eu escolho um. E aí vai a Camila. Vai lá, Camila. Vai deixar eu ganhar? Vamos ver, né? Olha só, entreguei o jogo para a Camila. Fui muito... Olha só, a Camila, então, ganhou. Deixei, tá, Camila, que você é minha convidada hoje. Então, já quero te agradecer. E eu convido vocês, então, a brincar também. Então, olhem só, olhem aí na tela. Você conhece o jogo dos pontinhos? É esse que eu acabei de mostrar para vocês. Então, você vai escrever aí no seu diário de práticas e vivências quais são as regras desse jogo e você vai tentar jogar aí com seu irmão, com seus amigos, e você vai prestar bastante atenção como as regras são importantes dentro de um jogo. Combinado? Então, agora no próximo slide, olhem aí. No nosso próximo slide, nós já brincamos do jogo dos pontinhos, vocês acabaram de ver, ok? Agora, próximo slide. No próximo slide agora, analisando o jogo dos pontinhos. Então, vocês viram que eu e a Camila, agora a Camila está aqui, olha só. A Camila voltou para o lugar dela, vocês conheceram a voz dela, né? Então, agora nós vamos analisar o jogo para vocês verem a importância da regra, combinado? Então, olhem só. Como o jogo foi desenvolvido? Olhem aí. Essa atividade está lá no caderno do aluno, na página 69 e 70. Houve a necessidade de combinar alguma coisa para o jogo acontecer? Houve, né? Eu e a Camila tivemos que combinar quem começaria. Nós fizemos um par ou ímpar para isso. Se não houvesse um combinado, seria possível jogar e saber quem seria o vencedor? Como eu falei para vocês, tem sentido um jogo sem se combinar? Olha, quem vai ser quem vence? O que tem que fazer? Nós falamos aqui, né? Que quem vencesse era aquele que completasse o quadrinho primeiro, depois. Como foi decidido quem começaria o jogo? Nós já falamos. E como o outro jogador começaria a jogar? Como saberíamos quando o jogo chegaria ao final? E como saberíamos quem foi o vencedor? Então, agora, quem tem o caderno do aluno vai responder essas perguntinhas no caderno do aluno. Quem não tem vai tirar um print, ok? Aí da tela, coloca na tela novamente, por favor. E você vai tirar um print agora, combinado? Porque você vai responder depois da aula.
Quando você jogar com seus amigos, com seu irmão, com a sua mãe, chama seu pai, sua mãe, quem mora com você para jogar junto, porque os jogos sempre são uma oportunidade também, né, de conectar a família e levar o diálogo. Tirar o print, né? Então, vamos para o próximo slide. Então, vocês viram, então, que as regras são definições de limite para os comportamentos humanos, que têm como objetivo expresso o favorecimento da vida em sociedade. São necessárias porque, sem elas, os interesses pessoais prevalecerão sobre os coletivos, tornando o mundo um caos em que a imposição dos mais poderosos se faria presente. Desde o desenvolvimento de um jogo até o estabelecimento da vida em sociedade, as regras intermediam as relações. Então, isso também está no caderno do aluno, e olha como ele está aí exemplificando o que a gente acabou de falar, não é verdade? Agora, olhem na próxima tela o que nós teremos. Então, tá aí, regras para quê? Nós falamos até o momento de regras, que é importante segui-las, não é verdade? Mas você já pensou que muita gente também vai contra as regras, não é? Então, por exemplo, no futebol, quando alguém vai contra as regras, o que acontece? É importante que haja um combinado, porque se não tiver consequências para quem vai contra as regras, muitas das pessoas não seguiriam as regras, mesmo sabendo que elas são boas, que elas conservam a nossa saúde, conservam a organização. Porém, muita gente vai contra. No futebol, quando um jogador vai contra as regras, por exemplo, faz uma jogada de falta, ele vai receber um cartão. Se ele continuar, né, fazendo uma jogada errônea, ele ganha um cartão vermelho, que significa que ele tem que se retirar do jogo. Não é assim? Agora, olhem lá na tela novamente. E no trânsito? Também existem regras para que não vire uma bagunça, uma confusão, para que as pessoas consigam se organizar, para que os carros não estacionem em lugares errados, para que não haja acidentes. Mas se não tivesse punições, as pessoas fariam tudo isso, não é verdade? Quais são as punições quando a pessoa vai contra as regras no trânsito? Elas perdem pontos na carteira, não é assim? Vocês já tiveram alguém da família que perderam pontos na carteira por tantas infrações? Vai lá, vai contra as regras. Não colocou o cinto, você perde pontos na carteira. Você estacionou no lugar errado, perde também. Então, quando você faz algo que vai contra as regras, vai existir aí uma punição, não é assim? E nos jogos e brincadeiras a mesma coisa, olhem aí na tela. Regras para quê? Nos jogos e brincadeiras nós vimos aqui, tanto no Quintal da Cultura como no jogo que nós fizemos. Se nós não seguirmos as regras, nós não teremos, então, quem é um vencedor, quem é um perdedor. E aí a nossa punição será o quê? Não ter a diversão, não é? Então, quando a gente vai contra as regras, normalmente, nós temos aí algumas punições. E agora nós falamos até o momento das regras da sociedade, não é verdade? Nós falamos do trânsito, nós falamos das brincadeiras, nós falamos da regra do esporte. Nós falamos lá no início da aula das regras em relação ao coronavírus, para que nós nos mantemos. E a sociedade está cheia de regras. Mas agora a gente vai pensar em outras regras, que são as nossas regras. Existem as regras que nos conservam no coletivo e existem as regras que nos conservam do mundo também. Vocês sabiam disso? Então, olha o próximo slide. Minhas regras. Definir as próprias regras é um meio de planejar as ações, de empreender os esforços para desenvolver um projeto de vida, sem permitir que apenas as emoções sejam determinantes na maneira de agir ou apenas a racionalidade ser assim. As regras individuais podem ser o instrumento do equilíbrio individual e do coletivo. Olhem aqui para mim agora. Olha só. Você tem regras para se organizar? Você cria as suas próprias regras? Então, a gente sabe que existem regras que são criadas pela sociedade para nos manter em harmonia com o coletivo. E as suas próprias regras? Você já tem alguma regra? Por exemplo, a minha própria regra, regras que eu imponho para mim mesma. Por exemplo, olha, eu tenho como regra ir dormir cedo para acordar cedo, é minha regra. Certo? Eu tenho como regra sempre estudar às sextas-feiras. Eu tenho como regra fazer a lição de casa assim que termina a aula. Então, agora eu quero conhecer quais são as suas regras. E também tem algumas regras que nos preservam como seres humanos, como pessoas, como indivíduos, que são regras que nós devemos seguir também. Então, eu quero que você agora pense em regras para
contribuir para o seu plano de vida, para o seu projeto de vida e para te preservar. Nesse momento agora, olhem aí na tela, vocês irão realizar essa atividade que é de criação das suas próprias regras. Nós já vimos até agora a importância das regras e as consequências de não segui-las. E agora eu quero que você pense em regras para a sua vida, para a sua organização, para o seu corpo. Quais são as suas regras? Quais são os seus limites que você impõe também para a sociedade em relação a você? Então, nesse momento, você terá 2 minutinhos para escrever 3 regras para a sua vida, para que você siga e que essas regras te ajudem, te conserve o seu corpo, conserve você e conserve também o seu trajeto aí em relação ao seu desenvolvimento pessoal, dos seus projetos de vida. Combinado? Então, criem agora 3 regras. Você pode fazer isso no seu caderno. Você não precisa compartilhar no chat, porque isso é bem pessoal. Eu quero que vocês criem, então, agora 3 regras. Combinado? Então, eu tinha dado 2 minutos, mas a aula está terminando. Eu vou dar 1 minutinho só para vocês realizarem essa atividade. Combinado? Então, 1 minutinho, crie suas regras. Se não der tempo agora, no final da aula, vocês terminam. Combinado? 1 minutinho. Olha só, algumas pessoas compartilharam, né? Então, por exemplo, a Nathalie falou assim que estudar todos os dias. E lá em cima a Jennifer falou, nunca perder a esperança, são regras que elas colocaram para elas. Mas vocês sabem que existe um movimento que nós temos visto muito nas redes sociais e é muito importante, que chama-se Meu Corpo, Minhas Regras. E nesse mês do Dia das Crianças, eu quero abraçar uma campanha a respeito de regras também, porque você sabe que existem regras para que os adultos não mexam com você. Não sabe disso? Então, uma das regras que você tem que deixar bem claro é que no seu corpo você que manda, combinado? Eu sei que é um assunto muito difícil, eu sei que muitas pessoas passam por situações difíceis em relação a isso, mas eu quero dizer para você o seguinte: toda regra é uma consequência. Lá no trânsito, as pessoas não recebem punições quando vão contra as regras. Também, se alguém mexer com você, mexer aonde você não quer, existem regras para essas pessoas também e elas podem ir presas. Então, agora vocês vão assistir um vídeo que vai te ensinar a como se proteger e a preservar as suas regras, porque o seu corpo são suas regras e é você que manda nele, ninguém pode tocar sem a sua permissão. Combinado? Então assistam agora esse vídeo que vai falar sobre isso.